E aí galera, tudo bem? Beleza? Sou o professor Leno Nascimento. Estamos aqui nesse vídeo, vamos trabalhar um pouco hoje em relação à República, a primeira parte da República no Brasil. Claro que antes vou fazer alguns contextos, né, em relação ao desenvolvimento da República no Brasil. Claro que tem sempre um movimento republicanista por trás de tudo isso. Mas é muito importante, você que está aí, o ouvinte, o candidato, né, ligado nas nossas aulas do Everest Virtual, ficar muito atento que para o desenvolvimento que chegue até vocês, né, as informações mais importantes, não só do Enem, mas de todos os outros vestibulares, é muito importante que você assista o vídeo, clique lá no sininho, compartilhe esses vídeos com seus amigos, porque assim todas as notícias que nós formos abastecendo o nosso canal vai chegando até você, de todas as aulas, de todas as áreas do conhecimento. Tudo bem? Beleza? Não esqueça, uma coisa muito importante, você gostou? Faça um comentário, tem uma dúvida, coloque uma dúvida aqui. Assim que nós tivermos tempo, nós vamos lá e abastecemos mais uma vez, e o sininho que você faz parte do nosso canal, ele vai acionar e você vai ver a sua dúvida tirada. Tudo bem? Beleza? E é muito importante, algo que é primordial, compartilhe com seus colegas, compartilhe com seus amigos, porque só assim essas informações elas vão ganhar mais vida ainda do que já tem. Tudo bem? O que é muito importante também os alunos perceberem sobre o desenvolvimento da República no Brasil, e principalmente para um ponto de vista político, econômico, social, né? Essa República ela teve alguns ensaios, né? Claro que nós não vamos entrar em todos os detalhes, porque o nosso foco é a primeira parte da República, abordando questões políticas e econômicas, mas principalmente percebemos as provocações para isso. Que provocações? Leno, Guerra do Paraguai, abolição da escravidão de 1888 e chegando até um desenvolvimento do que nós chamamos, principalmente para o ponto de vista político, a proclamação da República em 1889, no dia 15 de novembro. Tudo bem? Mais uma vez, vou fazer mais uma lembrança para essa galera. Inscreva-se no nosso canal, isso é muito importante. Se inscreva no canal e coloque lá, principalmente, o seu like, e pode também colocar suas dúvidas ou até mesmo um comentário que engrandeça mais ainda o nosso trabalho aqui de professor. Beleza? Tudo bem? Vamos dar prosseguimento aqui na nossa aula. Tem uma imagem aí fundamental que ela nos dá um grande desenvolvimento político, né? De que os militares, né, foram a favor, foram lá e proclamaram a República. Tem muitas discussões entre os historiadores pelo Brasil afora, né? Eu vou citar o professor José Murilo de Carvalho, em algum momento, né, escreveu alguns livros dele, dizendo principalmente que essa construção do desenvolvimento republicano no Brasil, principalmente para o ponto de vista político, tem sim a participação dos militares. Mas em algum momento assim ele coloca que essa proclamação da República ela foi meio que construída pela elite brasileira, né? A elite brasileira ela queria, claro, esse poder político, né? Já tinha esse poder econômico e queriam mais ainda o poder político, e chegaram à ideia de república. Lembrando, galera, que esse desenvolvimento republicano ele é construído não só no Brasil, mas em grande parte da Europa, podemos dizer ali na final da primeira metade do século XIX. No Brasil só veio acontecer no final do século XIX. Tudo bem? No Brasil, com o final do segundo reinado, o primeiro presidente que nós tivemos foi o presidente Deodoro da Fonseca, o Marechal Deodoro da Fonseca. Tudo bem? E ali o Brasil, no dia 15 de novembro de 1889, proclama a sua república. Mas uma república que ela
não teve assim que a participação popular, não teve a participação das mulheres, né? E sim de uma elite econômica que, claro, queria para si também um poder político. Só que, veja bem, o que nós vamos destacar agora, principalmente nessa aula, é uma república que ela foi a República da Espada. O que foi essa República da Espada? Para um desenvolvimento político, para um desenvolvimento, principalmente do ponto de vista militar, os militares ficaram no poder, que foi Deodoro da Fonseca e o outro Marechal Floriano Peixoto. Tudo bem? Beleza? Passando para esse nosso próximo slide, nós vamos perceber, principalmente, que o desenvolvimento republicano, o termo república, ele teve uma origem lá na antiguidade, né? No entanto, a república como sinônimo de administração do bem público ou dos interesses públicos foi frequentemente utilizado pelos escritores romanos para se referir ao Estado e ao governo, mesmo durante o período do Império Romano. Então, um desenvolvimento republicano, ele, claro, tem a sua grandeza desde a antiguidade e que nós estamos principalmente dando ênfase para o Brasil no desenvolvimento da República no Brasil de 1889 e lembrando que essa República que eu estou me referindo, ela foi também chamada de República Velha, que durou ali de 1889 até 1930. Mas até 1930 ela sofre diversas transformações. Esse quadrozinho bem ao lado aí, o homem pequenino com a coroa na mão se curvando diante da República, que é simbolizada pela mulher, com o escudo, o estandarte e principalmente a espada, é o que simboliza a República. O homem pequenino, diante da República, ele simboliza a monarquia. A monarquia se curvou, ou seja, o final do segundo reinado no Brasil. Tudo bem? E bem atrás tem uma sombra, posso dizer assim, uma sombra, né? Lá atrás desse quadro, a sombra do Marechal Deodoro da Fonseca, tirando o chapéu. E esse quadro também ele tem grande representatividade para o desenvolvimento republicano no Brasil. Tudo bem? Beleza pura? Passando para o nosso próximo slide, nós percebemos principalmente que as transformações urbanas também foram bem visíveis, né? A elite brasileira, a elite cafeicultora, né? Ela não queria, e a elite política, eles não queriam mais nenhum traço monárquico no Brasil. Principalmente, uma das características mais marcantes para o desenvolvimento urbano no Brasil, o enlarguecimento das ruas, né? Os prédios, e principalmente o desenvolvimento de que o Brasil, a partir daquela data, vivia de fato a República. Tudo bem? Para a nossa próxima imagem, nós percebemos principalmente uma cara disso, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né? O enlarguecimento das ruas. Esse projeto urbano do Brasil, ele foi copiado da França, né? O enlarguecimento das ruas, os pequenos portes luminosos entre uma rua e outra, simbolizando como se fosse nos nossos tempos atuais um canteiro, um mini canteiro, né? Um estreito canteiro. E principalmente as ruas tomadas pelas pessoas. E aí nasce de fato, no Brasil, uma ideia de república, não só para o ponto de vista político, urbano, social, político e econômico. Tudo bem? No nosso próximo slide, é muito importante também nós percebermos uma característica fundamental que foi da Constituição de 1891. Para legitimar esse poder, deveria ter uma Constituição, deveria ter uma lei, e a nossa primeira Constituição republicana, ela foi de 1891. Características principais: criação dos 3 poderes, a separação entre o Estado e a Igreja Católica. Muito importante o candidato saber disso, porque tem aparecido constantemente isso em prova de vestibular.
O Estado seria responsável pela emissão de certidões e certificados e o clero católico deixaria de receber subversão do Estado. A liberdade de culto para todas as religiões, a garantia do ensino primário, obrigatório, laico e gratuito, a proibição do uso de brasões ou títulos nobiliárquicos, instituição do voto universal para cidadãos alfabetizados, a criação do poder legislativo bicameral. O deputado tinha um mandato de 3 anos e os senadores 9 anos, isto por fim ao Senado vitalício. O surgimento do poder legislativo provincial, assim a província poderia criar suas próprias leis e impostos, tendo mais autonomia em relação ao poder central. Tudo bem? Então, para o ponto de vista, é muito importante nós percebermos isso em relação à Constituição de 1891 e principalmente para o ponto de vista eleitoral também sofrer suas transformações. Tudo bem? Passando para o nosso próximo slide, nós percebemos também o desenvolvimento de uma das maiores crises que assolou o Brasil já nos seus primeiros anos da República. O Brasil proclama a República em 1889 e já em 91 sofre uma crise muito forte. Ela ficou conhecida como crise do encilhamento. Na época, o ministro era chamado de Rui Barbosa. Tudo bem? Esse ministro, ele foi um dos responsáveis também pelo desenvolvimento dessa crise, né? Rui Barbosa, também no ápice, no auge dessa crise, ele não sabia mais o que fazer, né? Grandes provocações para o desenvolvimento dessa crise foi também o desenvolvimento das empresas fantasmas. As pessoas criaram algumas empresas e não tiveram como sair, né, de fato, o Brasil não devolver essa grana para o Brasil, essa que é a verdade. Então, para o ponto de vista da crise, todo país que empresta um dinheiro, eles vão colocar os juros em cima e vão retornar. E essas empresas fantasmas, logicamente que elas não devolveram. Tudo bem? Beleza? Olha só uma das características fundamentais. A especulação financeira e as empresas fantasmas. A violenta espiral inflacionária foi a principal consequência. Tudo bem? Passando para o próximo slide, né? Nós temos uma questão perfeita que fala justamente do desenvolvimento da não participação, né? Muitas vezes até da sociedade em geral, em muitos eventos que aconteceram no Brasil. Não só na República, mas também no Império e muitas vezes até na colônia. Tudo bem? Olha só o texto. O povo assiste a tudo isso bestializado. A quartelada de 15 de novembro foi uma surpresa. O movimento republicano, contudo, não era uma novidade. Durante o período colonial, várias revoltas, a começar pela Inconfidência Mineira, levantaram essa bandeira. Nas regências, outro surto republicano varreu as províncias e só a muito custo acabou sendo debelado. Em fins do Império, o dado realmente novo não foi o republicanismo, mas sim o fato desse movimento envolver agora a nata da elite econômica, os fazendeiros do café paulista, e também de ser publicamente moderado e socialmente conservador. Tudo bem? Então é uma questão que ela colocou aí, principalmente uma obra do professor José Murilo de Carvalho, que são os bestializados. Vamos lá ver o comando e as opções, as alternativas. Analisando o ex-certo, eu sempre digo para o candidato, preste atenção, ex-certo é o texto, né? Ex-certo é o texto que você leu em relação ao que você pode ver como situação, problema para resolver essa questão. E se sair, legal. Analisando o ex-certo, conclui-se que o republicanismo, letra A, implementou princípios democráticos temporais? Em nenhum momento. Pelo amor de Deus, não vou pensar em democracia nesse momento.
Letra B, revelou a unidade entre diferentes grupos de poder. Claro que não. Letra C, visitou diferentes momentos da história social brasileira. Vamos voltar depois aí. Letra D, representou uma ideologia inusitada de pequena repercussão. Letra E, fortaleceu o pensamento de que as ideias libertárias eram notórias. E nós vamos aí na letra C. Visitou diferentes momentos da história social brasileira, passando pela colônia, passando pelo império e principalmente agora estamos vendo na República, porque o povo estava bestializado. Galera, vimos aqui a primeira parte da nossa aula de República, chamada pelo Getúlio Vargas de República Velha. Resolvemos aqui uma questão, né, em relação a esse fator da provocação também para o desenvolvimento da República do Brasil, um fator que fica excluído, na verdade, né, que é a sociedade. E principalmente, não esqueça de acionar lá o nosso sininho, Everest Virtual, fazer parte do nosso canal, que você vai ter todas as questões trabalhadas no canal, vai acionar lá e você vai ver o que está sendo trabalhado. Compartilhe, né? Principalmente curta lá o nosso canal. E outra, algo que é fundamental, coloque lá os seus comentários, coloque as suas dúvidas e o que é mais importante, compartilhe com seus amigos para o enriquecimento das nossas aulas aqui no nosso canal, beleza? Forte abraço, valeu!